Hello, guys. How are you doing? Long time no see. Faz tempo, hein, pessoal? E aí, tudo bem? Como estão os estudos? Firmes e fortes? Bora lá para mais uma aula de língua inglesa. Prepara a apostila, ok? Prepara algo para escrever, de repente um marca-texto aí. E bora começar. Aula de hoje, galerinha. Espera aí, deixa eu mostrar minha apostila para vocês aqui. Então, bora lá. Aula de hoje, aula de número 5, ok? Então, é uma aula bem importante, eu diria. Curta, objetiva e importante. É uma aula que fala sobre leitura, pessoal, ok? Sobre habilidade. Tá? No primeiro dia de aula, eu mencionei algumas habilidades. E, claro, habilidade de leitura, né? Reading, é a habilidade aí mais importante para você que vai arrasar nos vestibulares neste ano ou no início do ano que vem. Então, olha só. Ó, nós começamos a apostila, mostra aí, pega a apostila. Ela vai começar falando sobre a questão de reading text. Então, vamos falar de ler textos aí, pessoal. Tem aquela organização da estrutura, SVO, você sabe disso, nossa primeira aula gravada, né? Subject, verb, object, ok? Sujeito, verbo, objeto. Então, no geral, as frases seguem essa estrutura. Claro que depende, se a frase for imperativa, nós temos, não são todos, né? Nem tudo na vida é sempre do mesmo jeito. Mas na língua inglesa, ali, diferentemente da língua portuguesa, o inglês ele é mais, digamos, entre aspas, engessado, segue mais as regras assim, tá? Então, começa falando de gêneros textuais, não é o foco da nossa aula, tá? Não vou ficar discorrendo sobre gêneros textuais com vocês. Vocês já devem ter visto isso em aulas de língua portuguesa, tá? Então, a questão o que é uma narrativa, né? Um texto descritivo, um texto informativo, enfim. E claro, aí para a redação do Enem, um texto dissertativo argumentativo. Então, são gêneros textuais, nós não vamos entrar, não vou discorrer sobre eles. Agora, o que é bem importante, nós vamos focar, é a organização textual em língua inglesa. Então, prepare aí para você destacar algo muito importante. Então, olha só, como eu acabei de dizer, aqui a apostila reforça para você, ó. A escrita em língua inglesa tende a ser mais objetiva do que a escrita em português. A edição ela tende a ser mais formulaica, mais quadradinha, ou seja, mais engessada. Então, tem esse caminho para seguir. Tá? Sabe aquele caminho que você já viu na fazer uma redação? Então, tem a introdução, tem o parágrafo que você pode colocar lá um argumento, vai discorrer sobre esse argumento, outro parágrafo com outro argumento, discorre sobre esse outro argumento, e aí conclui com uma solução para o problema abordado. Isso em termos gerais, falando de uma redação do Enem aí. Então, em inglês, essas fórmulas seguem para vários textos. Tem uma que é muito importante. Bom, que tem começo, meio e fim, é óbvio, né? Você sabe disso. Os textos são escritos para que cada parágrafo tenha uma função, né, apresentar um ponto. Ok. Agora, o que eu quero que você destaque é esta parte aqui. Em geral, tá? Não é sempre, mas em geral, destaque isso aqui. Marca com, né? Pega o marca-texto e deixa isso aí amarelo, aquele amarelão que brilha de longe, rosa, sei lá, rosa em homenagem ao vai cair na prova. Mas, pessoal, a primeira sentença já nos adianta o todo do parágrafo e a chamamos de topic sentence. Então, qual que é a ideia? É um texto, primeira frase dele ali, do parágrafo, ele já nos dá a ideia, a gente chama de topic sentence. Por quê? Porque você lendo essa primeira frase, você já vai estar sabendo, pô, esse parágrafo está falando disso, está falando de dinossauro, está falando de abóboras, enfim. Vamos dar uma olhada no simulado de vocês. Isso mesmo, achou que eu tinha esquecido o simulado, né? Olha só, simulado de vocês, simulado bacana, né? 2 textos aí. O primeiro deles está lá, o título. Então, Coronavirus. What is a pandemic and why use the term now? Então, tem aqui, né, a questão do coronavírus. Então, você bateu o olho, você já sabe do que o texto vai falar. Vai falar do coronavírus. Tá? Primeira frase aqui do nosso primeiro parágrafo, olha só. The coronavirus outbreak has been labeled a pandemic by the World Health Organization. Então tá falando aí que o coronavírus, né, ele foi nomeado, né, foi a World Health Organization, que é a Organização Mundial de Saúde, a OMS aqui pra gente, ela afirmou que o coronavírus, sim, é uma
uma pandemia, tornou-se uma pandemia. E aí, veja só, olha o próximo parágrafo. What is a pandemic? Né? Então, o que ele vai responder na primeira frase? Justamente a pergunta. Aí, o que é uma pandemia? A pandemic describes an infectious disease, né? Então, uma pandemia, ela descreve uma doença infecciosa where we see significant and ongoing person-to-person spread, né, no qual essa spread, né, essa doença se espalha muito em grande quantidade aí de pessoa para pessoa em vários países do mundo no mesmo tempo. Então, veja que a primeira frase, ela te dá uma ideia bem importante do que o parágrafo está falando. E claro, aqui ele continua falando sobre a questão de pandemia, né? Aí, outro parágrafo. Why is the term being used now? Né? Por que o termo pandemia está sendo usado agora? Mas ele vai falar aqui. At the end of February, Dr. Tedros said, while coronavirus absolutely had pandemic potential. Então, ele tinha um potencial de ser sim uma pandemia, né? Mas ele não era ainda considerado uma pandemia, porque eles não estavam observando esse contágio global, né, de maneira descontrolada. Tá? É claro que depois isso mudou, vocês sabem bem disso. Então, essa topic sentence, galera, é muito importante. É muito importante. Vamos ver se serve para o segundo parágrafo. Para o segundo parágrafo, não. Para o segundo texto do simulado. Olha lá. O segundo texto fala de mídia social, né? Is social media a good thing or bad thing? That is the most frequently asked question today. Well, there are always two sides of everything. É exatamente a primeira frase, né? Que ela tá falando que ela tá sendo... ela não traz nada de novo, mas vamos lá. Essa é uma pergunta mais frequente feita hoje. Tá? Então, well, there are always two sides of everything. Então, ali fica claro pra gente. Tá? Ele tá perguntando se a mídia social é algo bom ou é algo ruim. Aí ele já responde embaixo. There are always two sides of everything. Ou seja, tem um lado bom e um lado ruim. Assim como a gente pode ver. A positive effect. Então, ele vai falar de algo positivo, algo bom com relação à mídia social. Tá? E a negative effect vai falar de algo ruim. Não tem segredo nenhum. E é a mesma coisa, a gente pode ler e ele vai discorrer sobre isso. Por exemplo, reducing communication barriers. Então, reduz as barreiras de comunicação aí. With social networks, we are able to communicate our thoughts and perceptions over different topics with a large number of audiences and raise our voice. Então, falando que a gente consegue se comunicar com muita gente aí. Aí ele discorre sobre isso no parágrafo. E com relação à parte negativa, affecting productivity, ou seja, está afetando a produtividade aí. Most businesses use social media to find and communicate with clients. Claro, né, que a maioria das empresas, dos negócios, usa, sim, as mídias sociais para se comunicar com os clientes. But it's a great distraction to employees. Então, cuidado, que tinha uma pegadinha. Se me permite, eu vou falar dessa pegadinha. Falando sobre sufixo, né? Nós tivemos uma aula sobre sufixo. Espero que você tenha assistido essa aula antes do simulado. Por quê? Olha só, aqui, ó. A questão número 90. According to the text, choose the correct alternative. Muita gente marcou a letra D. Ó, social media is a great distraction to employers. According to the text, não é employers. Cuidado, employers são os empregadores. Tá? E aqui, o texto estava falando de employees, ou seja, empregados. Então, muita gente marcou a D e errou. Tá? A resposta era a letra E. There are different ways to communicate on social networks. Né? Que está bem claro no texto e a gente sabe que tem maneiras diferentes de você se comunicar, sim, através dessas redes sociais aí. Beleza? Então, mas era só para mostrar para vocês a importância da questão dessa topic sentence. Então, fique muito atento mesmo, pessoal. Você vai encontrar aí, acredito eu, 2 textos, né, que vão envolver essas 8 questões de língua inglesa na Universidade Federal do Paraná. E, claro, no Enem são 5 questões, cada questão tem também um texto, né, podendo ser uma imagem, uma charge, mas é um texto, é um gênero textual aí. Então, atenção para esse topic sentence, ok? E quando o texto é muito longo, pessoal, fique atento ao primeiro, ok? E ao último parágrafo.
Então, dê uma atenção especial aí para esses dois parágrafos, quando o texto é muito, muito longo, ok? E agora vamos para duas técnicas infalíveis em termos de leitura, ok? Na verdade, essas técnicas servem para, não só para a língua inglesa, né, mas para todos os textos que você lê na sua vida, e são chamadas de skimming and scanning. Então, o que é skimming? Então, aqui skimming, puxa uma flechinha do lado ali, ok? Escreve aí para mim. Ideia geral. Isso mesmo. Faz um círculo, um skimming. Agora vem aí. São 3 pontos muito importantes dessa aula. O primeiro é topic sentence. Então, fique atento aí à questão da primeira frase de cada parágrafo, ok? Primeiro, segundo, enfim, bem no início ali. Segundo ponto muito importante, a técnica skimming. Puxa uma flechinha, escreva ideia geral. Então, o que é skimming? Skimming é quando você pega um texto, tá? E você passa o olho para ver do que está falando, ok? Então, é bom, serve muito para você, por exemplo, para você descobrir o que o texto está falando, lê o título, óbvio, lê as primeiras frases de cada parágrafo, as top sentences, né, que a gente acabou de comentar, para você ter o quê? Ter uma ideia. Esse texto está falando do quê? Está falando de dinossauros, né? O texto que a gente acabou de ver do simulado, né? Esses 2 textos. O primeiro, você bate o olho, o que seria skimming aqui? Você fazer um overview, dá uma olhada, assim, ó, coronavirus, what is a pandemic and why use the term now? Só com esse título, né? É o primeiro texto. Bom, enfim, nosso primeiro simulado aí não era o texto mais difícil do mundo, mas você olhando essas primeiras frases, ou o que está em destaque, né, como a apostila de vocês mostra, você já vai descobrir que esse primeiro texto aí está falando do coronavírus, né, o que é uma pandemia, e por que ele é uma pandemia, e por que esse termo está sendo usado para coronavírus agora. Né? Então tem ali. E essas ideias gerais, elas servem para você responder esse tipo de questão aqui, ó. According to the text, it is correct to say. Tá? Claro que você vai ter que ler, às vezes a informação é mais específica, a gente já vai falar de questões específicas, mas com a questão geral, você já, né, você bateu o olho e você sabe. O primeiro texto está falando de coronavírus, assim como o segundo texto. Tá? O segundo texto ali está falando, você olha, is social media a good thing or a bad thing? Então, você já no título, você vê nas primeiras frases ali, né? Acabei de ler para vocês, there are always 2 sides of everything. Então, você vai ver que o texto vai falar de coisas, né? Se tudo tem 2 lados, vai falar de coisa boa e de coisa ruim com relação à mídia social. Então, só com esse skin, você já responde a questão número 89. Olha só. The main idea, a ideia principal, of the text is related to showing, né, mostrar, showing the dichotomy of social media. Então, óbvio que você tinha que lembrar o que era dicotomia. Uma dicotomia, espero que você tenha lembrado no dia do simulado, dicotomia é algo que reúne 2 coisas contraditórias ao mesmo tempo, tá? Algo bom e ruim, algo quente e frio, enfim, tá? Então, é exatamente o que o texto está falando. Então, questão tranquila, só precisava lembrar o que era dicotomia, que é uma palavra difícil, mas você aí, nosso aluno e futuro calouro, tenho certeza que lembrou. Se não lembrou, aprende agora para não esquecer nunca mais, tá? Então, a resposta era A, 39. Bem tranquilo, isso tudo tem 2 lados, né? Tem lado bom e tem um lado ruim, lado positivo e lado negativo. Então, skimming, você pega a ideia geral, ali nem precisou ler o texto, você já consegue responder a questão, ok? Então, skimming, mais uma vez, ideia geral. Você olha, você busca, né, informações aí do que o texto está tratando. Ó, tem alguns detalhezinhos, né? Fala ali para você, ó. Ler o título com atenção, óbvio, né? O título importante. Ler o primeiro parágrafo. Na verdade, a topic sentence, pessoal. Leia com atenção as topic sentences. Aqui, ó. Ler as topic sentences, destaca isso aí pra gente. Opa, não. Aqui, ó. Topic sentences. Destaca isso pra gente aí. Ok? E é óbvio que ele fala, né? Assim como tudo na vida, pra gente desenvolver essa técnica de skimming, você tem que praticar. Então você tem que ler, pessoal. Você tem que ler. Ó, uma dica aí para você arrasar em vestibular, tem que lembrar que a
prova da Federal, o Enem, eles são provas físicas, né? Você responder em 90 questões não é para qualquer um, tá? Então é bom você treinar leitura, tá? Eu tinha um amigo uma vez que ele passou na USP, em publicidade e propaganda, tá? Bem concorrido, na Universidade de São Paulo, e ele não fez cursinho, ele, aluno de escola pública, o que ele fazia? Ele lia jornal. Exatamente, ele pegava um jornal, aquele jornalzão assim, começo levava horas e horas para ler o jornal. No final, ele conseguia ler um jornal ali em menos da metade do tempo. Então, se no início ele levava mais de 5 horas para ler um jornal por dia, no final ele lia um jornal ali em 1 hora e pouco. Então, ele estava muito treinado em leitura, o que ajuda muito para a habilidade de escrever também, tá, pessoal? Então, leia, isso que eu quero dizer para vocês. Leia, desenvolva isso, esteja treinado para aguentar o tranco de ler de verdade, compreender 90 questões aí. E aí, a outra habilidade é scanning. Mesma coisa, marca scanning aí, puxa uma flechinha para a gente. Escreva informação específica. Isso mesmo, escreve aí. Né? Flechinha, opa, aqui do lado, vamos, imagina comigo aí. Scanning, escreve aí, escreva aí, tá? Informação específica. Então, o que é a habilidade de escanear algo? Imagine o robô, ok? Você coloca aqui os olhos lasers. Sai aquele raiozinho vermelho, saca? Tá escaneando. Tá fazendo o quê? Tá procurando algo específico. Então, scanning é a habilidade de procurar informações específicas. Tá? Vamos ver no simulado se isso ajuda, ok? Volta lá. Galera, scanning é algo muito utilizado nas provas de língua inglesa. Por quê? Que é muito, muito, muito comum você ter exercícios, questões como a 83 aqui, ó. The word which in the second paragraph refers to. Ele quer saber a que está se referindo a palavra which, ok? Então, which é uma informação específica. O que você vai fazer? Você pega teu olho, aí imagina que você é um robozinho, você vai lá. Então, second paragraph. Então, esse aqui é o primeiro parágrafo, você vai para o segundo. Onde está essa which aí? Ó, não, a gente já leu o primeiro top 100. Não tem. O which está em destaque aqui, né, galera? Ó. The last time a pandemic occurred was in 2009, a última vez que uma pandemia ocorreu foi em 2009, com o que? A gripe suína, the swine flu, which experts think, né, a qual experts, né, acham, né, que afirmam que matou hundreds of thousands, centenas de milhares de pessoas. Então, quem matou isso foi a gripe suína, which está se referindo a swine flu. Então, a swine flu, letra B aí, tranquilo. Ó, mais uma vez, você tem a palavra, agora você usa o scanning. Aqui é você não precisa saber a ideia geral do texto, ok? Você só precisa saber essa palavra aí, a que ela está se referindo, ok? 84, a mesma coisa, olha só. The word it's in the last sentence of the second paragraph, dele é mais específico ainda, que é essa aqui. The word it's, última frase do século. Quando paragraph está se referindo a quê? Vamos ver. Coronavirus appears to tick all those boxes, né? Que ele fala das características ali de uma pandemia. And with no vaccine, sem vacina, pessoal, or treatment that can prevent it yet, então não temos vacina ou tratamento para prevenir o coronavírus ainda. Né? Containing its spread is vital. Então, já que a gente não tem vacina ou tratamento para prevenir, conter o que? Its spread, né? Conter spread, né? De se espalhar, conter conter o quê? Conter o coronavírus, né, pessoal? Isso aí tranquilo, contém its spread. Então, a gente tem que conter esse contágio, que é esse negócio de ficar passando entre as pessoas, né, ficar se proliferando. Então, tem que conter a sua proliferação, ok? Its spread is vital, é vital. Então, é muito importante conter isso, né? Conter a proliferação do quê? Do coronavírus. Its possessive adjective, lembra? Ok? Containing its. Estamos falando do coronavírus. Né? The word its in the last sentence of the second paragraph refers to coronavirus, vaccine, treatment, World Health Organization, boxes. Coronavirus, letra A. Então, scanning, você quer informação específica. Skimming, você quer a visão geral. Vamos finalizar agora
aula de hoje, retomando esses 3 pontos cruciais aí. Então, mais uma vez, 3 pontos, 3 points. 3 points. Parece basquete, né? Que horrível. 3 pontos bem importantes. Primeiro, topic sentence. Dê uma olhadinha na sua apostila. Você já marcou isso aí. Fique atento às primeiras frases de cada parágrafo, ok? O parágrafo vai estar discorrendo sobre a ideia dessa frase aí. Depois, as 2 técnicas. Skimming. Skimming, você quer a ideia geral do texto. Você dá uma olhada, você vê topic sentence, vê o que está falando o texto. Ok? Scanning, né? Aquele olhar laser, procurando o quê? Informações específicas. Então, a palavra tal, it's, que a gente acabou de ver, está se referindo a quê? O pronome tal se refere a quê? Então, você não precisa saber a ideia do texto, não precisa saber se está falando de dinossauro, de astronautas, enfim. Você vai no que a palavra quer, algo bem específico aí. Beleza? Bora treinar então, pessoal? Hashtag partiu exercícios. Bora lá fazer. Opa! Bora fazer os exercícios e logo teremos a aula de correção de exercícios. Aquele abraço para vocês e ótimos estudos. Opa!